Boa tarde, terceiro ano, tudo certo? Bom, hoje a gente começa a falar então um pouquinho sobre eletrólise, né? Especificamente sobre eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Vocês estão no capítulo 12 da apostila de vocês, onde fala da eletroquímica das células eletrolíticas, página 144 da apostila de vocês, ok? E a gente começa a falar especificamente da eletrólise. O que eu tenho para falar para vocês é que a eletrólise, então, ela é um processo forçado, né? E tem início com uma descarga, onde a gente vai ter a transformação da energia elétrica, tá? Tá escrito elétrica aqui, em energia química, tá? E aí a gente tem dois processos de eletrólise, o que eu chamo de eletrólise ígnea e o que eu chamo de eletrólise aquosa. Bom, então a eletrólise é um processo que vai ter a indução de reações químicas não espontâneas de óxido-redução, tá? E aí, o ΔE, né, vai ser menor que zero, porque não espontâneo vai ser um processo negativo. Essa reação química, ela sempre vai ser causada pela aplicação de uma corrente elétrica em soluções iônicas ou em sais fundidos, tá? Como ela é ígnea, ela acontece totalmente na ausência de água. Acontece também com o auxílio de um circuito elétrico, que é composto de um gerador, né? Que vai fornecer a energia para que ocorra a corrente elétrica ali na cuba eletrolítica, tá? A função desse gerador é de receber os elétrons pelo polo positivo e doar os elétrons pelo polo negativo de forma contínua, tornando possível a reação, tá? Então, a eletrólise ígnea é quando a gente coloca um eletrólito em uma cuba eletrolítica e aquecido a elevadas temperaturas até ocorrer a fusão desse composto. Então, olha aqui que eu coloquei para vocês, ó. Eu coloquei aqui em uma cuba eletrolítica cloreto de sódio, né? E aí eu coloquei aqui sob aquecimento, tá? Para que ocorresse a fusão. Nessa fusão, olha o que aconteceu. Os íons são liberados num processo de dissociação. E aí, né, um gerador é acoplado aqui nos dois eletrodos, né, ao sistema para que ocorra a eletrólise. Então, isso aqui, ó, é o meu gerador aqui, é o que vai dar início à minha corrente elétrica, tá? Então, nesse exemplo que eu tô mostrando para vocês aí, o sal, então, ele é aquecido até que ele derreta, até que ele entre em processo de fusão, né? E a gente coloca um par de placas condutoras ligadas aos terminais, é um gerador de corrente contínua. Então, é exatamente isso que eu fiz. Coloquei uma cuba aqui, coloquei dois eletrodos e um gerador aqui para fazer esse processo de eletrólise, né? Aí a gente vê o quê? Que nesse processo de dissociação, a gente vai ter a liberação de Na+ e Cl-, né? E aí a gente vai ter o quê? Uma reação catódica e uma reação anódica. Só que observem que, ao inverso do que acontece lá na pilha, o meu cloro, que tenderia a ganhar elétrons na pilha, aqui no processo de oxidação, ele é forçado a perder elétrons. Então, ele vai sofrer o que a gente chama de oxidação, tá? E enquanto que o sódio, que é o elemento que tenderia a perder elétrons, ele vai ser forçado a ganhar elétrons, fazendo o que a gente chama de redução. E aí aqui a gente tem a equação global desse processo de oxirredução aí nessa eletrólise ígnea, né? Então, o que a gente vê? Que na eletrólise, o cátion, que apresenta um elétron a menos do que o átomo neutro, migra para o cátodo, onde ocorre a redução, que é o polo positivo por estar conectado ali ao terminal negativo do gerador, tá? E nesse terminal, o sódio ganha um elétron formando o sódio metálico, tá?
Enquanto que o ânion, que é o portador de um elétron em excesso, ele vai se dirigir para o ânodo, onde vai ocorrer a oxidação, que é o polo positivo, porque ele está ligado ali ao terminal positivo do gerador, né? E nesse receptor, ele perderia um elétron formando o gás cloro, tá? Então, nas eletrólises, geralmente são utilizados eletrodos inertes, como placa de platina ou de grafite, tá? Que servem somente para estabelecer um contato com o sistema e facilitar a transferência desses elétrons, tá? Então, sempre na pilha, como eu disse para vocês lá atrás, o polo positivo era o cátodo. Agora, na eletrólise, o polo positivo é o ânodo, tá? Na pilha, o polo negativo era o ânodo. Aqui na eletrólise, o polo positivo o polo negativo é o cátodo. Então, tem essa diferença, tá? Então, ó, observem que aqui o meu polo negativo é o cátodo e aqui o meu polo positivo é o ânodo. Quando a gente viu pilhas, ó, a gente tem aqui o ânodo como polo negativo e o cátodo como polo negativo. Então, é uma reação inversa, né? É uma reação totalmente inversa do que a gente estava vendo lá nas pilhas, tá? Isso é bastante importante vocês levarem em consideração, tá? Então, quando a gente fala em eletrólise ígnea, a eletrólise ígnea é um processo em que ocorre uma reação forçada, tá? Em que a gente vai ter a transformação de energia elétrica em energia química na ausência total de água por um processo de aquecimento que a gente chama de fusão. Então, a gente coloca uma substância iônica sob aquecimento, sob alta temperatura, né? Até que ela sofra fusão e aí no processo de dissociação libere os seus íons, né? E aí, o elemento que tende a perder elétron, ele sofre redução, ganhando elétron, e o elemento que tende a perder elétron sofre oxidação, doando elétron. Então, a minha reação anódica aqui é o que acontece com o cloro, e a minha reação catódica aqui é o que acontece com o sódio. E aí, a gente obtém isso aqui como equação global dessa minha eletrólise ígnea, ok? Vamos continuar agora. Só que agora a gente vai falar um pouquinho da eletrólise aquosa, né? Então, a gente continua falando de um processo forçado, né? Só que agora em meio aquoso, com água. Então, em uma solução aquosa, nós não vamos considerar somente os íons que vêm da dissociação iônica do soluto, como a gente fez na ígnea, que a gente só considerou o Na+, e o Cl- que veio da fusão do sal cloreto de sódio, tá? Então, agora a gente vai ter que considerar os íons que vêm do sal, mas também os que vêm da água, né? Porque eles sofrem autoionização e libera H+ e OH-, né? Então, quando a gente tem certo eletrólito que é dissolvido em água, ocorre o que a gente chama de ionização ou de dissociação, dependendo do tipo do eletrólito, né? E além dos íons desse eletrólito, a gente vai ter que lembrar que a água também sofre autoionização e também libera íons, né? E aí, como a gente observa aqui na figura, ó, que eu coloquei para vocês na eletrólise aquosa, eu coloquei aqui na cuba uma solução de nitrato de prata mais água, né? E aí, o que aconteceu? Sofre a dissociação iônica, liberou a prata +1, o nitrato -1, mais a água que sofreu a autoionização, liberou H+ e OH-, né? Então, quando a gente fala em eletrólise em solução, subsintende, então, tratar de uma solução aquosa. E que é mais comum, porém nada impede da utilização de outro soluto. Então, a gente utiliza a aquosa, já pensando em água,
a gente fala em eletrólise em solução, a gente já pensa em água, então a gente já chama de eletrólise aquosa, mas nada impede de ser um outro solvente, tá? Então, na semi-reação catódica, aqui a gente vai ter redução dos cátions, né? E aí, se o potencial de redução nesse cátion aí, a gente vai ter que considerar quem tem maior facilidade em ganhar ou perder elétrons, tá? E na semi-reação anódica, a gente também vai ter que considerar a oxidação dos ânions. Como assim, prof? Observem. Nesse processo, eu liberei 2 cátions, que eu liberei o H+, e liberei a prata, que é mais também. Então, eu tenho o cátion H e o cátion prata. E nesse processo, eu liberei o OH- e o NO3-. Então, eu liberei 2 ânions. Só que só um deles sofre o processo que eu chamo de oxidação e só um deles sofre o processo que eu chamo de redução. Só vamos lembrar que, assim como na pilha, tá? O número de elétrons que é cedido é igual ao número de elétrons que vai ter que ser recebido. E como lá na eletrólise ígnea, eu estou falando de novo de um processo não espontâneo, onde o cátodo é o meu polo negativo e é onde vai ocorrer a redução, e o meu ânodo é o meu polo positivo, onde vai ocorrer a oxidação, tá? E aí, a gente precisa de uma corrente elétrica para estar desencadeando o processo de eletrólise, né? E aí, como que eu sei quem que oxida e quem que reduz? Isso aqui é super importante, tá? Esse aqui é o potencial dos ânions para sofrer oxidação e esse aqui é o potencial dos cátions para sofrer a redução. Então, vocês estão vendo que o meu potencial aumenta nesse sentido. Então, os ânions que tendem a sofrer oxidação com maior facilidade são os ânions não oxigenados. Então, a gente começa aqui os ânions oxigenados e os ânions orgânicos, na sequência a hidroxila e depois os ânions não oxigenados são os que oxidam com mais facilidade. Enquanto que os cátions, a gente começa lá pelos metais alcalinos e os alcalinos terrosos, incluindo o alumínio, tá? Depois, a gente vem na sequência o hidrogênio, né? E depois todos os outros metais. Então, quando a gente compara aqui, ó, hidrogênio e prata, se eu for colocar aqui, ó, comparar o hidrogênio e a prata, vocês estão vendo que quem tende a sofrer a redução vai ser quem? A prata, porque a prata está aqui entre todos os outros metais depois do hidrogênio. Então, eu indiquei aqui que a prata vai sofrer a redução. E quando eu comparo a hidroxila com o nitrato é um ânion oxigenado. Então, a hidroxila tende a sofrer a oxidação no lugar do nitrato. Então, nessa reação especificamente aqui, nessa equação aqui, quando eu comparo todos os meus íons, a hidroxila vai sofrer oxidação e a prata vai sofrer redução. E aí, olha que legal que fica aqui, né? Eu peguei aqui, ó, dissociei o nitrato de prata, que liberou prata mais 2, mais NO3-, né? E oxidei a água também, que sofre autoionização, e liberou H+, NO, OH-. Aí, o que a gente faz? Vou colocar aqui quem tá oxidando, que é a hidroxila. Então, ó, peguei aqui 2OH, né? E essas duas hidroxilas formam uma molécula de água, mais meio oxigênio, mais 2 elétrons, tá? E aí que peguei a prata, né? Que daí ela tá sofrendo redução, tá ganhando 2 elétrons e torna-se um metal. Para a equação global, ó, eu corto todo mundo que é igual dos lados opostos da seta e sobra só o que não foi cortado, me mostrando aqui quem que sofreu a oxidação e quem que sofreu a redução, né? Então, é muito importante vocês entenderem que agora existe uma fila de preferência de descarga que tem que ser analisada de acordo com a reação que vai acontecer, tá?
Outra coisa que é importante vocês lembrarem, que é um processo forçado, não é um processo espontâneo, né? Em que vocês sempre vão ter aqui o cátodo como polo negativo, que é o que vai estar sofrendo redução, e o ânodo como polo positivo, que vai estar sofrendo oxidação, totalmente inverso lá da pilha, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês da parte de eletrólise, tá? Eu não vou comentar com vocês nessa aula ainda sobre a parte de eletrólise em série e também não vou falar da parte que a apostila traz para vocês ainda da estequiometria de eletrólise. Por quê? Porque vocês vão fazer para mim agora os módulos 49, os módulos 50 e 51, os exercícios de aplicação. E na sequência, vocês vão fazer para mim um trabalhinho sobre eletrólise ígnea e eletrólise aquosa, tá? E vão postar para mim a resolução. Esse trabalhinho é para hoje, tá? Não é para outro dia. Então, quem postar hoje, postou. Quem não postou, não vou receber mais, tá? Como eu disse que esse semestre a gente não vai ter os seminários, então eu vou estar dando trabalhinhos durante a semana. Vocês têm feito as provas com o valor 10, né? Para ficha também tá valendo 10. Combinado? Então, qualquer dúvida, vocês vão me mandando mensagem. Eu tô aqui no WhatsApp à disposição de vocês. Assistam a aula, façam as anotações de vocês, façam os resumos de vocês, resolvam os 3 módulos que eu pedi e façam esse trabalho de eletrólise para mim. Combinado? Até!